Pode sim, pessoal, tudo bom com vocês? Primeiramente, um feliz ano novo pra todos vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2019 e eu já quero decretar sobre a sua vida muitas e muitas bênçãos e um ano cheio de Deus, em nome de Jesus. Como vocês sabem, esse ano é o ano de lermos a Bíblia toda em um ano, nosso projeto #Eu Amo Minha Bíblia. E eu queria trazer alguns vídeos voltados pra isso, porque no meu Instagram, se você não me segue lá, vai estar aparecendo aqui. Eu recebo muitas perguntas de dúvidas, sabe, às vezes daquele iniciozinho, quando a gente entra na igreja, que a gente não sabe ainda o que fazer. Então eu queria muito fazer uma sériezinha, desde o início até de coisas mais avançadas. E eu queria saber se você gostaria desse tipo de série. Coloque aqui embaixo se você gosta e também coloque a sua dúvida, se você tem alguma dúvida sobre o assunto. O vídeo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como entender a Bíblia. Bom, a Bíblia tem 66 livros, ela é dividida em Novo e Velho Testamento e ela é dividida também por capítulos e versículos. E ela é maravilhosa porque ela tem milhares de versões, tem bíblias de estudo, é muito amplo esse mundo da Bíblia. Então, o Antigo Testamento é composto por 39 livros e o Novo Testamento é composto por 27 livros. Vamos entender um pouquinho as referências. Bom, a gente precisa saber que cada livro, ele tem as suas abreviaturas. E eu vou colocar aqui na descrição as abreviaturas para que você possa entender um pouquinho sobre isso. Então, RM significa Romanos na abreviatura. Logo, o primeiro número que vem depois do livro é o capítulo. Como eu disse, ele é dividido entre capítulos e versículos. Então, o primeiro númerozinho que vier é sempre o capítulo e o depois do ponto é sempre o versículo. Então, RM 11.17 significa Romanos, capítulo 11, versículo 17. Vamos para o rodapé. De repente, a sua Bíblia é aquela que tem aquele rodapézinho. Algumas Bíblias não tem. Então, vamos supor que você já lê um versículo e ele tem um númerozinho em cima daquela palavra. Um exemplo, o Senhor é meu pastor e em cima do pastor tem um númerozinho ou uma letrinha. A minha, por exemplo, vem com a letra A. Então, você vai saber que lá embaixo vai ter uma letra A dando um sinônimo àquela palavra ou uma explicação àquela palavra. Tem Bíblia que logo embaixo do capítulo já vem as referências de onde está em outros livros. Depende da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre algumas siglas. Se você vê a sigla AC, significa antes de Cristo. DC significa depois de Cristo. Se você vê a sigla AD, também significa depois de Cristo, pois ele vem do latim Anno Domini, que significa o ano do Senhor. AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. GR ponto significa grego, HEB ponto significa hebraico e ARAM ponto significa aramaico. Se você reparou, o nosso plano de leitura, ele vem bem minimizado. Ele é dividido por ponto e vírgula, então eu quero explicar um pouquinho disso porque tem algumas pessoas com dúvida. Vamos lá, toda vez que você vê 2 pontos ou apenas um pontinho, ele significa que você está separando o capítulo do versículo. Agora, se você vê um hífen, ele está indicando a continuidade dos versículos, ou seja, Romanos 11, ponto 17, 19. Significa que você vai ler o capítulo 11 do versículo 17 ao versículo 19. Agora, se você vê uma vírgula, significa uma continuação não contínua dos versos. Ou seja, Romanos capítulo 11, ponto 17, 19. Aí você não vai ler do versículo 17 ao versículo 19. Você vai ler o versículo 17 e o versículo 19. Agora, se você vê um ponto e vírgula, ele está simbolizando um novo capítulo. Então, vamos supor, Romanos 11, ponto 17, ponto e vírgula, 12.5. Ou seja, o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 17 e o capítulo 12, versículo 5. Vamos ver algumas referências. Por exemplo, vamos supor que seja Romanos 11, 17 e depois de 17 tem a letrinha A. Significa que nós vamos ler apenas a parte A do versículo, ou seja, a parte inicial do versículo. Romanos 11, 17b. Significa que nós vamos ler a parte final ou a segunda parte do versículo. Agora vamos supor que seja Romanos 11, 17s. Aí você vai ler o versículo seguinte. Então você vai ler o 17 e o 18. Aí vamos supor que seja Romanos 11, 17ss. Então você vai ler o versículo 17, 18 e o 19. Acho que para começar nessa série já está de bom tamanho, já deu para você aprender bastante. Se ainda ficou uma dúvida, volta para o início do vídeo.
sabe? Às vezes a gente tô com dúvida, vê o vídeo de novo que vai ter esse entendimento ainda maior. Mas antes de finalizar, eu quero fazer com vocês alguns exercíciozinhos. E antes que eu responda, eu peço que vocês respondam, valeu? Ou se você quiser ficar mais dinâmico, você pega um caderninho ou abre o bloco de notas do computador e eu vou falar, você pausa o vídeo, escreve que você entendeu e aí eu venho com a resposta certa. GN 3.1 hífen 15. Resposta é: Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos do 1 ao 15. Próxima. DN 9.25, 27, ponto e vírgula, 11.3, hífen 43. Poxa, já de cara veio com mais difícil? Resposta. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25 e versículo 27. Ponto e vírgula significa outro capítulo. Capítulo 11, versículos do 3 ao 43. Para finalizar, segundo TS 2.2, hífen 12. Resposta: 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 2 ao 12. E esse foi o vídeo de hoje. Eu só faço um pedidozinho pra vocês, que vocês compartilhem nos grupos que vocês podem compartilhar da igreja dos amigos, para que todos possam estar com a gente unidos, aprendendo mais da palavra de Deus. É isso. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo e não deixe de me seguir no Instagram, no Facebook e de se inscrever aqui no canal e também de assinar o sininho para que você possa saber quando o vídeo novo for lançado. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo, dá um like nesse vídeo e tchau!